Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, 24 de outubro de 2014. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. Lembrando que a enquete está no ar. Entre no site www.crescisp.gov.br. Vote, escolha o tema de sua preferência. E o tema de hoje nós vamos falar sobre regras e noções básicas de acessibilidade nos imóveis. E para tecer um comentário com todos nós, corretores brasileiros, nós estamos com um convidado especial, o nosso amigo Cid Torquato. Cid, bom dia, muito obrigado por sua presença aqui na nossa edição do Cresce e Esclarece. Bom dia, Gilberto, é um prazer estar aqui nessa entidade tão importante para os paulistas e brasileiros. Muito bem. O Cid ele é secretário adjunto da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, aqui de São Paulo. Advogado formado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Atuou em Brasília como assessor de marketing na Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, responsável pelos principais projetos de internet do governo federal. Foi consultor International Trade Center, agência de cooperação do sistema ONU em Genebra. Também atuou como conselheiro da Aliança Pró-Modernização Logística do Comércio Exterior. Fundou a Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico, é autor de livros e estudos sobre internet e tecnologia. Inclusive, queria comentar aqui com o nosso amigo, o Dr. Cid, ele tem problema de deficiência recente, né, Cid, seu problema? Verdade, em 2007, numa bobeira, né, num acidente, fui mergulhar na Croácia, no mar, pulei de um pier, errei no cálculo, bati a cabeça, quebrei o pescoço e fiquei, infelizmente, tetraplégico. Mas a vida continua, é uma pessoa alegre, a gente está vendo, vocês vão ver, vocês vão conhecer o Dr. Cid. Se você tem alguma dúvida sobre a questão de acessibilidade nos imóveis, mande a sua pergunta para a TV Cresce, que o Cid está aqui para dar todos os esclarecimentos sobre esta questão. E eu vou fazer uma pergunta aqui ao Cid. A sociedade brasileira, Cid, está consciente da promoção de acessibilidade nos imóveis? Gilberto, boa pergunta. Na verdade, não está. Nós temos, em termos de legislação, algo muito desenvolvido mundialmente, ou seja, nossa legislação relativa à acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência não deve a nenhum país da Europa ou dos Estados Unidos. Embora nós tenhamos uma legislação muito avançada, Gilberto, ela não é de fato seguida ainda totalmente pela nossa sociedade, mesmo pelos governos e empresas. Então, hoje em dia, na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, um dos nossos principais trabalhos é no sentido de conscientizar a população, as pessoas, as empresas, os políticos, os dirigentes, os governos em si, a entenderem a questão da acessibilidade e começarem a praticar, de fato, o que tem que ser feito para garantir a acessibilidade para as pessoas com deficiência. Inclusive, nós estávamos comentando nos bastidores sobre essa questão de colaboração, né, dos corretores de imóveis através do Conselho Federal. Isso nós vamos, inclusive, ver se dá para marcar uma reunião aqui com o Cid para a gente ver no que nós poderíamos colaborar. Então, já notou que o problema de conscientização precisa ser mais divulgado, tendo em vista que nós temos uma legislação aqui, segundo o Cid, não perde para país nenhum, né? Não perde. E outra, a gente estava comentando, de fato, eu acho que os corretores de imóveis podem ter um papel muito interessante. Hoje, por exemplo, Gilberto, os imóveis, se você vê nos jornais, na internet, os imóveis anunciados, você não vê nenhum imóvel dizendo este imóvel é acessível. Então, talvez fosse um dado a se acrescentar nas propagandas
para mostrar, inclusive porque hoje em dia acessibilidade não quer dizer só cadeira de rodas. Muitos idosos hoje precisam de ambientes mais acessíveis. Então, vamos conversar assim, porque eu tenho certeza que a gente pode sair com projetos muito importantes para o Brasil. Muito bem. Cid, existe alguma estimativa, assim, de alguma estatística, né, de percentual na população brasileira? Quantos por cento nós temos de deficientes no Brasil? Olha, isso é dado oficial. Em torno de 23% da população brasileira tem alguma deficiência, ou seja, é grande o número. Nós falamos em torno de 45 milhões de pessoas. Isso é um dado do IBGE. A grande maioria dessas pessoas são deficientes visuais, principalmente pessoas que adquirem a deficiência ao longo da vida. Depois você tem os deficientes auditivos, é um quadro similar também, adquirem a deficiência ao longo da vida. Depois você tem os deficientes motores, como eu e outros, né, cadeira de rodas e outros tipos de deficiência motora, amputados e por aí vai. E por fim, a deficiência intelectual e as deficiências múltiplas. Então é nessa ordem, é mais ou menos 50% da população com deficiência tem deficiência visual, da outra metade, mais ou menos metade dessa outra metade tem deficiência auditiva e o restante nas deficiências motoras e intelectuais. Vou fazer uma pergunta aqui para o Cid. Se você tem alguma dúvida, pode encaminhar a pergunta para a TV Cresce. Vamos aproveitar aqui e já falar a questão de falta de mobilidade por idade, Cid. É uma deficiência? Como resolver esse problema de escadas em condomínio? Primeiro vamos entender uma coisa, Gilberto. Deficiência não é, por exemplo, se você usa óculos, isso não é uma deficiência. Você ainda, o seu problema de visão ainda não se caracteriza como uma deficiência. Por quê? Deficiência é um conceito legal. Deficiência está previsto em lei. Então, a questão da deficiência visual, quando você atinge e é considerado deficiência auditiva, e mesmo motora. Tem gente que tem, por exemplo, uma perna um pouco mais curta que a outra. Se não for, agora eu não lembro o número exato, mas X centímetros menor, já não é considerado uma deficiência. Então, vamos entender que deficiência esses conceitos são conceitos legais. Só se configura deficiência aquilo que é definido por lei como tal. O que nós temos também nesse universo é a mobilidade reduzida. Ou seja, a mobilidade reduzida é muito comum em idosos, gestantes, obesos, pessoas que têm mobilidade reduzida temporariamente porque quebraram algum membro ou estão com algum problema de alguma forma. E, de fato, as escadas, hoje a gente tem muito problema de acessibilidade, tanto em prédios públicos como em prédios particulares. E eu queria falar uma coisa aqui muito séria para vocês, e isso é um tema muito importante. Nós temos um passivo, Gilberto, muito grande, de escadas, de prédios e mesmo no mobiliário das ruas e tudo mais, de falta de acessibilidade. Nós temos que lidar com esse passivo com um grande planejamento para ir melhorando esse passivo, para ir limitando e diminuindo esse passivo. O que a gente não pode fazer mais, Gilberto, principalmente nessa área da construção civil, é errar para frente, é continuar errando. Então nós não podemos mais, hoje em dia, construir prédios, imóveis, casas, praças que não sejam acessíveis. Não tem desculpa para isso. Por exemplo, existe a legislação. Nós temos a legislação. Nessa legislação, ela também contempla, por exemplo, imóveis residenciais tem que ter como fosse imóvel comercial ou imóvel público. Teria que ter também todo este aparato para poder promover essa questão de acessibilidade, Cid? Com certeza. Hoje, todos os imóveis, todos, de qualquer natureza, que recebam visitação maior, que estejam abertos ao público, que recebam visitação maior de 50 pessoas por dia, deve, por lei, ser acessível. Então, por exemplo, isso aqui é uma lição de casa a ser feita. O prédio do Cresce aqui de São Paulo precisa urgentemente providenciar a sua acessibilização. Quer dizer, botar uma rampa na frente e para permitir que eu imagino que vocês devam ter um contingente razoável de corretores com deficiência.
Eu até estava comentando aqui antes que valeria até uma pesquisa interna para saber qual é a quantidade de corretores no estado de São Paulo que apresentam alguma deficiência. Muito bem, olha, tá vendo? Nós estamos de casa, temos que fazer a lição de casa, né? Mas nós estamos aqui provisoriamente, já estamos com uma nova sede e lá, de acordo com o presidente do CRES, São Paulo Viana, vai ter que respeitar a legislação na questão de promoção da acessibilidade, nada mais do que 101%, não é 100%, é 101%. Isso é certo, ele está no projeto, hein, gente? Então vamos ver aqui. A questão de imóvel residencial, ainda a adaptação desse imóvel é por conta do deficiente, né? Com certeza. Nos imóveis residenciais, como em qualquer propriedade particular, ou seja, a responsabilidade pela acessibilidade é de quem responde pelo imóvel. Por outro lado, Gilberto, quero só comentar uma coisa. Hoje um dos grandes problemas em termos de acessibilidade são as calçadas. Então, às vezes você tem um edifício acessível, o seu transporte coletivo é acessível, porque os ônibus são acessíveis, mas você não consegue andar nas calçadas. Então, isso não só aqui em São Paulo, talvez no interior seja mais grave ainda. Então, essa é uma questão que os dirigentes, os gestores públicos municipais têm que ficar atentos. A gente tem que melhorar, tem que ter políticas mais claras sobre a gestão das calçadas. Na minha opinião, hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, que 5% das calçadas nos locais mais movimentados recebem 60% do tráfego de pedestres, eu acho que nesses locais a prefeitura tinha que assumir a responsabilidade pela calçada, que hoje é do proprietário do imóvel, e reurbanizar essas áreas com acessibilidade padrão. Isso beneficiaria 60% do tráfego de pedestres de São Paulo, resolveria grandes problemas e eu acho que a gente daria um salto qualitativo tremendo na questão da acessibilidade urbana. Olha, uma boa dica aí, por quê? Porque quando a gente vai arrumar a nossa calçada, às vezes acontece, a gente elevar a nossa calçada, o outro desce, o outro sobe, fica aquilo, realmente não dá. Até para a gente é difícil, a gente vai meio distraído, tropeça, pomba, cai, né? Olha, Gilberto, só mais um comentário. Eu diria, a gravidade dessa questão das calçadas é tal que eu diria que não é nenhuma questão mais de acessibilidade, é uma questão de saúde pública. Olha só no Hospital das Clínicas, por dia, são internadas ou passam por lá 10 pessoas por quedas em calçada, fora nos outros hospitais da capital. Ou seja, então não é mais uma questão de acessibilidade, é uma questão de saúde pública. Isso afeta os idosos, afeta as crianças, afeta as pessoas com mobilidade reduzida, afeta até quem não tem nenhum problema. Então, calçada, para mim, hoje em dia é uma prioridade. Viu? Quando conversamos com um especialista, a gente acaba, não é isso? Lembrando de coisas que diariamente nós estamos nos passeios, mas nem nota, não é verdade? Então, vê como é importante esta questão. Cid, prédios comerciais, aqueles prédios mais antigos, 3 andares, eles estão obrigados a também promover essa questão de acessibilidade. E quando não tem condições, como é que faz? Aí não faz? Olha, em geral, ou seja, dá para se encontrar uma forma. Hoje o problema, a grande discussão sobre se dá para fazer acessibilidade ou não, sabe onde é? Em prédios tombados historicamente. Isso sim é uma questão complexa, porque existe muita resistência dos órgãos de proteção por qualquer modificação que possa alterar alguma característica desse imóvel tombado. Então, muitas vezes, em casos de museus ou de outros locais de visitação, as pessoas com deficiência ficam tolhidas de acesso em função dessas limitações. Por outro lado, a gente vê que na Europa, onde você tem edificações muito velhas, eles conseguem encontrar caminhos para acessibilizar
prédios antigos de forma a permitir o acesso de todo mundo. O que eu quis dizer com isso? É muito difícil hoje em dia arrumar desculpa. O negócio é arrumar um bom arquiteto, um bom engenheiro e achar uma solução para acessibilizar o imóvel. Nada como a engenharia não resolva essa questão. Imagine, eu moro em Santos, Cid, os prédios na hora da praia estão meio tortos, né? Inclinados. Eu vi essa engenharia. Eles colocaram um prédio no plumo sem tirar nenhum morador do prédio. Olha onde chegou a questão da engenharia. Então, isto aqui é a coisa mais simples que tem, tá certo? Vamos falar aqui nessa questão de, por exemplo, os edifícios mais modernos, Cid, essa questão de acessibilidade para o acesso ao edifício, ela hoje já é um fato concreto. Porém, a gente, quando vai se adentrar a unidade autônoma, às vezes a gente encontra a porta que não passa alguma coisa. Então, isso deveria ser alterado na legislação, que as portas de entrada deveriam ter no mínimo X para poder... Não é verdade? O tamanho mínimo indicado é 80 centímetros. Hoje, inclusive, aqui no estado de São Paulo, os imóveis financiados pelo Sistema de Habitação Estadual, pelo CDHU, né, todos eles saem com acessibilidade completa e portas de pelo menos 80 centímetros. Então, hoje em dia, não tem desculpa. Porta tem que ter 80 centímetros ou mais. Nós temos uma pergunta aqui do José Carlos Grotter. Ele está falando sobre vagas de garagem para veículo de pessoas deficientes, né, que não podem dirigir. Ele está dizendo aqui se pode ser vendido para outro condômino. Nessa questão de vaga de garagem, já completando aqui a questão dele, tem alguma metragem maior? Óbvio que a garagem vai ter que ser num local mais acessível também, mais próximo do elevador, da porta de entrada. Isso é contemplado na legislação, Cid? Com certeza. As normas da ABNT, principalmente a 9050, e para quem nos ouve, essa é uma boa referência, a norma da ABNT 9050. Em termos de edificações, tudo que você pode imaginar, querer saber sobre acessibilidade em edifícios e tudo mais, está, e mesmo no cenário urbano, está na norma 9050. Então, quer dizer, tem que ser um livro de cabeceira para todo mundo que constrói e que lida com imóveis. Especificamente com relação a vagas, sim, elas são maiores, elas prevêem um espaço lateral também, então ela é maior lateralmente, ela tem um espaço para permitir que o cadeirante que dirige, por exemplo, ele consiga tirar a cadeira de rodas, pôr do lado do carro e se transferir do carro para a cadeira, então ele tem que ter esse espaço maior. Com relação à pergunta do nosso amigo, se a vaga no condomínio pode ser vendida, essa informação particularmente eu não tenho. Acho que aí vai também de acordo com o próprio regulamento do condomínio, se pode, se não pode. O ideal é o seguinte, independentemente das vagas para os moradores, é muito importante ter vagas específicas, porque é o seguinte, a vida é dinâmica. Hoje, pode ser que naquele prédio não more ninguém com deficiência, mas a vida muda, as pessoas infelizmente sofrem acidentes, elas envelhecem, adquirem deficiências, ou seja, têm problemas. Então, é muito importante nos prédios você ter espaços disponíveis para esse tipo de vaga. Se naquele dado momento não tem ninguém precisando, de repente outros moradores podem usar. Mas se alguém precisar, tem que ter aquele espaço para você poder oferecer para esse morador que precisa. Muito bem. Cid, normalmente nos condomínios residenciais, até os comerciais, os visitantes precisam se comunicar, comercial mais porque tem portaria, mas os residenciais precisam se comunicar por meio de interfone. O deficiente visual só consegue com a ajuda de uma outra pessoa. Como é que resolve esse problema? Porque o interfone, ele não tem braille, ele não tem nada, ele tem que então apertar um botão ali. Como é que funciona isso? O pior de tudo não é nem a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência auditiva, um surdo. Imagina eu chego na porta de um condomínio, eu sou surdo e não falo. E eu pego, ou seja, como é que eu vou me comunicar com o porteiro? Com o medo que a gente vive hoje em dia de
de abrir porta e tudo mais, nós sabemos de várias situações embaraçosas que pessoas com deficiência auditiva já passaram nesses momentos, porque eles não conseguem se comunicar, ou muitas vezes não conseguem nem mostrar que eles têm essa deficiência auditiva, porque a pessoa que está do outro lado não consegue entender isso a partir dos sinais que ele faz e tudo mais. Bom, algumas dessas questões a tecnologia pode ajudar. Hoje em dia, Gilberto, você tem no celular aparelhos que traduzem português para Libras, que é a língua de sinais do Brasil. Então você fala no celular em português, ou qualquer frase, e o celular ali, daqui a alguns segundos, ele já vem com um bonequinho lá, fazendo sinais de Libras para a pessoa que tem deficiência auditiva. Então, o melhor caminho para resolver boa parte das nossas questões aí de acessibilidade é a tecnologia. Muito bem. Olha lá, é uma linguagem. Acho que isso aí deveria estar até incluído nas escolas, na minha opinião, né? Vamos falar aqui sobre a questão com relação à questão de segurança. Assim, no caso do incêndio, por exemplo. Há alguma determinação específica nos condomínios? Porque todo mundo corre, e a pessoa que não pode correr, como é que fica? Olha, todos os edifícios hoje em dia são obrigados a fazerem treinamento de emergência, terem sua brigada própria. E nesses treinamentos é conveniente, é indicado também fazer exercícios de transporte, de mover pessoas com deficiência, principalmente se essas pessoas já utilizam o imóvel. Então, com certeza, essa questão das emergências ela deve ser tratada pelo pessoal da brigada de segurança de incêndio de cada prédio. Falando em construção civil, essa questão de, vamos lá, promover a questão da acessibilidade, praticamente não aumenta quase nada para o empreendedor, né? Olha, só uma questão de engenharia, arquitetura, né? Projeto. Planejamento. Se a acessibilidade já está incorporada no planejamento, no desenho do imóvel, bem antes de ele ser construído, esse custo assimilado é um custo um custo igual ao da obra normal, isso não vai crescer em nada. Já, se a obra for feita sem acessibilidade, isso tiver que ser adaptado no futuro, aí sim nós vamos incidir num custo maior. O Luiz Fernando de Moraes, de Sorocaba, ele pergunta aqui: quando ocorre lançamento imobiliário, a legislação determina que tem alguma unidade para deficiente, caso aconteça de vender todo o prédio e não aparecer nenhum deficiente? Pode-o construir o prédio todo sem deixar nenhum imóvel para deficiente? Olha, Gilberto, é uma pergunta. Isso é o seguinte: hoje em dia a gente não tem que pensar mais em coisa para deficiente, coisa para não deficiente, coisa para imóvel para pessoa com deficiência, imóvel para pessoa sem deficiência. Tudo tem que estar acessível. Não tem desculpa, até porque é o seguinte: eu hoje posso mudar, comprar, eu imagino que eu ando. Eu compro um imóvel hoje sem acessibilidade, ou com portas pequenas, ou com banheiro mal desenhado. Se eu depois, como é o meu caso, adquiro uma deficiência, eu vou ter que mudar de imóvel? Ou fazer uma reforma monstruosa? Não. Hoje existe um conceito que em inglês chama-se Lifespan Design, que é o desenho da vida inteira. Nós temos que conceber imóveis que a pessoa possa entrar e viver a vida inteira nele, se precisar, com pouquíssimas modificações. Então, por exemplo, se você adquire uma deficiência e precisa usar uma cadeira de rodas, você vai ter que aumentar as portas? Não, elas já estão grandes. Você vai ter que mudar o banheiro? Não, o banheiro já pressupõe um espaço para você conseguir girar a cadeira de rodas. Então, construtores do nosso Brasil, e o nosso amigo que nos fez a pergunta, hoje em dia não tem mais imóvel para pessoa com deficiência ou imóvel para pessoas sem deficiência. Todos os imóveis devem contemplar acessibilidade por uma questão lógica da evolução da vida. Olha, é tão lógica porque se a gente for pensar dessa maneira, praticamente nós vamos ter que usar aquela palavra,
discriminação, não é isso? Exatamente. É exatamente como ele explicou, vê que é importante. Mas a questão da engenharia, dos arquitetos, é que tem que começar a estudar esse tipo de imóvel. Eles são os responsáveis, não é isso? Vamos dizer, na questão do prédio, como vai ficar o prédio. Então, os arquitetos é importante. Gilberto, só deixa eu comentar uma coisa que é muito importante, um conceito. Para vocês que estão nos ouvindo aqui, que trabalham com imóveis, com arquitetura, com engenharia, o conceito a ser aprendido, difundido, é o do desenho universal. O que é o desenho universal? É um desenho que serve para todo mundo. Então, todo mundo pode usar. Para esse mundo que a gente precisa caminhar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem descumpre essa legislação, ela tem uma penalidade? Claro, na questão dos imóveis, a fiscalização é de responsabilidade das prefeituras, que podem embargar obras, que podem interditar os imóveis, que podem multar as pessoas, os proprietários. Então, na verdade, a acessibilidade hoje, pessoal, não é uma questão de bom mocismo, é uma questão legal. Quem não cumpre a lei está sujeito às penalidades que a lei determina. Então, ou seja, tanto pela questão social, humana, de responsabilidade social, isso é muito importante, mas nós estamos falando aqui de questões legais, de exigências legais. Como nós falamos no início, essa questão de conscientização. Ainda precisamos lembrar que aqui no Brasil, a gente acaba cumprindo a legislação quando dói no nosso bolso. Então, e também há o problema da fiscalização, né? Não deve ter fiscalização, mas poderia ser feito aí, através dos conselhos, né, de fiscalização, engenharia e arquitetura, uma parceria como o Cresce. Hoje quem fiscaliza o programa Minha Casa Minha Vida no Brasil são os Cresce de todo o Brasil. E por que não? Engenharia e arquitetura para fazer uma parceria e fiscalizar isso aí para a prefeitura, porque a prefeitura não vai ter condições. Porque os conselhos, eles são estritamente fiscalizadores. Então tem o know-how de fiscalização, não é isso, Cid? Eu concordo. Eu acho que é muito importante, você trouxe essa questão dos conselhos aqui na nossa conversa anterior, isso é muito importante a atuação junto aos conselhos, Conselho de Arquitetura, Conselho de Engenharia, todos os conselhos, porque hoje em dia ainda existe muita falta de informação. As pessoas não sabem, não conhecem a lei e isso a gente precisa difundir. É isso que nós estamos fazendo aqui, tentando conquistar corações e mentes das pessoas que nos estão ouvindo para essa questão da acessibilidade e da inclusão. Meus amigos, minhas amigas, meus colegas que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira, então vamos nós começar pela nossa classe, essa questão de conscientização, já que nós trabalhamos com imóveis, vamos ser aqui então os multiplicadores dessa informação a todos os cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Isso é importante, essa questão de multiplicação. Não é isso, Cid? Totalmente. E para isso, Gilberto, amigos, contem comigo e com a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Nós estamos aí exatamente para isso. Então, pessoal de Barueri, de Bauru, de Bebedouro, Ribeirão Preto, de Santos, São Carlos, São João da Boa, São José dos Campos, São Paulo, muita gente, Sorocaba, Taubaté, que nos acompanha nesta manhã de sexta-feira. Nós já estamos chegando ao final da nossa edição do Cresce e Esclarece. Lembrando que a enquete está no ar. Vote e escolha o tema que você gostaria que tecêssemos comentário aqui no programa Cresce e Esclarece. Porque a TV Cresce é um canal de comunicação entre os corretores de imóveis e os Cresce de todo o Brasil. Cid, queria agradecer a sua participação na edição de hoje. Eu quero deixar a palavra livre para você dar um recado aí a todos os corretores brasileiros. Olha, pessoal, vocês têm um papel muito importante, inclusive nessa intermediação entre quem constrói e quem compra. Então, vamos promover acessibilidade e inclusão, porque isso é um assunto que interessa a todos os brasileiros, a toda a sociedade. Obrigado. Então, em nome do novo presidente do Cresce São Paulo, Zé Augusto Venané, toda a sua diretoria, agradeço a presença do Cid aqui, né, por tirar toda essa informação, muita coisa que eu também nem sabia, passei a saber, ok? E eu quero desejar a todos vocês uma boa sexta-feira e para
Para aqueles que vão trabalhar no final de semana, um bom trabalho, bons negócios. Para quem for descansar, um bom descanso com a sua família. Mas eu espero você na próxima sexta. Tchau, um abraço forte.